Diálogos. Agora, o nosso professor Márcio Postman, por favor. Bom, olá a todos. Nosso abraço fraterno aos que se encontram aqui nesse auditório, os sindicatos dos professores, assim como os que estão nos acompanhando pela internet. É uma satisfação poder estar aqui compartilhando essa mesa com o professor Paulo, a quem tenho grande admiração pelo seu trabalho como professor e como intelectual engajado em políticas públicas importantíssimas durante esse período da redemocratização que estamos vivendo desde 85. Parabenizar essa iniciativa e a todos que ajudaram a construir um momento tão oportuno, que são esses diálogos, paradas necessárias para uma boa reflexão. E certamente aqui nós não estamos numa situação de professor-aluno, dos que sabem do que não sabem, todos aqui são professores, então queria aqui fazer uma apresentação a respeito das perspectivas econômicas do Brasil e acredito que nós não teremos aqui aquilo que dizem que foi oferecido em Canaã, né? Que Canaã, exatamente, que o melhor vinho foi servido por último. Já foi bem servido o melhor vinho agora no início. Mas a minha exposição aqui, na realidade, ela parte de uma perspectiva um pouco diferente da que o professor aqui apresentou, na qual eu não discordo, mas eu quero utilizar aqui como referência à minha exposição uma abordagem de caráter mais estrutural, procurando partir do pressuposto que nós estamos vivendo um momento, nós brasileiros estamos vivendo um momento singular, um momento comparável a outros singulares momentos, poucos singulares momentos que vivemos, como fora a década de 1930 e a década de 1870, 1880, para ser melhor, preciso. Né? Por que eu estou querendo chamar a atenção para esse aspecto que nós estamos vivendo um momento singular? Né? Em primeiro lugar, pelo reconhecimento que nós estamos diante de uma crise muito profunda do capitalismo, uma crise praticamente estrutural, talvez a crise mais grave dos últimos 80 anos, né? Uma crise que coloca em xeque, na verdade, o centro dinâmico do capitalismo mundial. E toda vez que nós analisamos a evolução do capitalismo mundial, nós identificamos que, quando há uma crise do seu centro dinâmico, há oportunidades especiais, singulares, para países que não fazem parte desse centro dinâmico. Né? Um país, para ser do centro dinâmico, ele precisa reunir 3 características fundamentais. Ele precisa ser um país que tem moeda de curso internacional, que exerce as 3 funções fundamentais da moeda, que é como meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Né? Nós, obviamente, não somos um país que tem moeda de curso internacional. Certamente, aqui, muitos, se não todos, já tiveram a oportunidade de viajar para além do Brasil e sabem que é sempre bom levar a nossa moeda junto, né? Dá para a gente lembrar da onça pintada, do mico-leão dourado, mas pouca utilidade terá a nossa moeda para ser utilizada como meio de pagamento, ou como unidade de conta ou reserva de valor fora do Brasil. Né? Não é uma moeda aceita fora do Brasil, não tem credibilidade para tanto. Né? Então, ademais de ter a moeda de curso internacional para ser reconhecido como um país do centro dinâmico, é necessário também ter capacidade de produção e difusão tecnológica, né? Algo que nós temos muita dificuldade aqui no Brasil. Temos, talvez, instituições que não ultrapassam uma mão, os dedos de uma mão, que são instituições que produzem, não é, e difundem o progresso técnico, especialmente vamos falar da própria Petrobras, da Embraer, da Embrapa, né? E aí já começamos a ter alguma dificuldade de identificar outras instituições que produzem
e difundem conhecimento. O progresso técnico é o amálgama do capitalismo, da competição capitalista, que permite reduzir custos, mudar processos e produtos na sociedade de mercado, né? Então, nós não somos uma sociedade que produz, né, e difunde o progresso técnico de forma generalizada, é concentrado. E, ao mesmo tempo, também a terceira característica de um país do centro dinâmico é aquele que possui forças armadas, poder militar, não é? Nós não temos forças armadas dignas de nome, não é? Nós somos o segundo país do mundo com maior fronteira seca, são mais de 10 países ao qual nós nos relacionamos, e nas nossas fronteiras entra e sai quem quiser, a hora que quiser. Não temos capacidade de estabelecer, na verdade, um controle das nossas fronteiras, né? Isso pode, inclusive, ser melhor expresso pelo fato de sermos o maior país com fronteira marítima no Oceano Atlântico, onde se localiza uma das principais reservas de recursos naturais, que é o petróleo na camada de pré-sal, e o Brasil sequer tem, até o presente momento, um submarino de propulsão nuclear, né? Então, estamos falando não mais de guerra tradicional, guerra em que nós temos uma expertise de forças armadas. Na verdade, nós estamos falando hoje de guerra cibernética, tá certo? Que é o controle das tecnologias de informação e comunicação, para o qual o Brasil não tem nada avançado nesse sentido, vem tentando construir um sistema de defesa, mas estamos longe disso, não é? Certamente esse evento aqui que foi organizado, possivelmente com o uso da internet, né? Toda vez que foi despachado ao destinatário a internet, essa informação foi antes a um outro lugar, possivelmente nos Estados Unidos, ao qual eles têm o controle de todas as informações, né? E essas informações assumidas por 6 grandes empresas que controlam as tecnologias de informação relacionadas ao Departamento de Estado, né? E hoje o controle das informações pode paralisar um hospital, pode paralisar um aeroporto, pode paralisar um país, né? Nós não temos satélites, por exemplo, né? Nossas Forças Armadas se comunicam pelos meios tradicionais, né? A própria correio do Ministério das Relações Exteriores, entre os embaixadores, ela é registrada e observada fora do Brasil. Enfim, não vou avançar nesse sentido para dizer que o Brasil não é um país do centro dinâmico, não possui moeda de curso internacional, não possui forças armadas dignas de nome e não possui capacidade de produção e difusão tecnológica. Nunca teve essas 3 características. Não significa que não possa vir a ter, mas para vir a ter precisa ter um projeto nacional, tá certo? Projeto que nós não temos, né? Então, mas por que eu estou querendo chamar a atenção? Porque nós fazer aí uma analogia, entendendo o capitalismo como se fosse uma espécie de um rio, e os países, os peixes, que podem avançar, não é, ou retroagir diante da força da correnteza desse rio, podem andar para a direita ou para a esquerda, mas jamais poderão sair deste rio que é controlado por suas margens, né? No entanto, há determinados momentos em que há cheias, né, em que a água transborda, supera as margens, e que alguns peixes conseguem sair do leito tradicional e ocupar outros espaços, né, dada por essas cheias. Essas cheias, analogicamente, seria justamente a crise do capitalismo. O capitalismo abre situações novas, inesperadas, inimaginadas durante as suas crises, né? E essas crises ocorrem em determinados momentos, né? Então, nós tivemos uma crise profunda do capitalismo entre 1873 e 1896. Uma crise que abriu oportunidades, inclusive, para o Brasil se reposicionar no mundo. E ele vai fazer isso a partir da década de 1880, rompendo com uma longa inércia, uma longa situação de regressão econômica e social, conforme aponta Celso Furtado, a partir do fim do ciclo do ouro, entre 1770 a 1840, 1850. Foi uma longa fase de regressão, porque o Brasil era aquele país que vivia desses ciclos econômicos, né? O ciclo do pau-brasil, do açúcar, do ouro e depois do café. E cada vez mais a perspectiva que nós também tivemos um ciclo chamado indústria. Mas eu vou chegar mais à frente a essa questão. Então, o que acontece? Lá em 1888, nós temos um conjunto de reformas que resultam da capacidade de construir uma maioria política que tem uma visão, um projeto de Brasil. E esta maioria política se dá a partir
justamente da ascensão da economia cafeeira, né, em que os paulistas, né, em acordo com os mineiros, estabelece um rumo primário exportador, mas com grande dinamicidade, e que abre uma perspectiva do Brasil se colocar no mundo como um país, novamente, grande exportador de produto primário, que era o café, e esta riqueza nos permite reorganizar o país, tá certo? Dar um rumo para o país após a estagnação que o Império implicava, não é? Que foi a política dos governadores através da República, instalada em 1889. Então, nós fazemos ali em 1880 uma série de reformas que é a expressão dessa construção de uma maioria política que tem um projeto para o país. Um projeto agrarista, um projeto primitivo, vamos dizer assim, mas um projeto que dá dinamicidade e reestrutura a sociedade brasileira, né? Isso se deu com a reforma de 1881, a chamada Lei Saraiva, tá certo? Que é uma reforma política que reduz a participação popular, inclusive, se é que dá para usar esse termo, uma democracia censitária que nós tínhamos até então. Nós temos uma reforma laboral em 1888, que foi estabelecer o fim do trabalho, melhor dizendo, a ilegalidade do trabalho escravo, né? Tivemos uma reforma de governo, que saímos do Império, fomos para a República, e em 1891 tivemos uma Constituição nova. Tá certo? Então e ali você tinha brasileiros ilustres que tinham uma visão muito mais avançada do Brasil, embora não tinha massa política, não tinha suficientemente força para avançar no mesmo ritmo, que era a imagem dos abolicionistas, não é? Podemos lembrar aqui Rui Barbosa, que tinha uma visão de Brasil urbano-industrial, não um Brasil agrário. De toda maneira, nós vamos percorrer aí 3 décadas, não é? De 4 décadas em que o Brasil avança economicamente, politicamente, mas pouco socialmente. É uma sociedade liberal, etc. Mas nós saímos da letargia que havíamos vivido por quase 100 anos após o fim do ciclo do ouro, né? Aproveitamos a oportunidade desta grande depressão que atinge, sobretudo, o centro dinâmico do capitalismo, que é a Inglaterra naquele momento. Teremos um segundo momento, né, de reafirmação do país, de reconstituição de uma maioria política que se dá na década de 1930, né, a partir da ascensão de Getúlio Vargas, né, a partir do rompimento, vamos dizer assim, do projeto agrarista da República Velha, da política dos governadores, né. Havia ali 2 projetos em disputa, o Júlio Prestes, né, que sucederia, que foi vencedor nas eleições fraudadas, como todas as eleições fraudadas foram da República Velha, dizia que, frente à crise do café, em função da crise de 1929, a laranja superaria o café. Obviamente, se nós estivéssemos nessa perspectiva, nós aqui não existiríamos, tá certo? Nós seríamos um grande país agrário, não é? O que deixamos de ser, certamente, pelo que vai ocorrer a partir do projeto de 30. O projeto de 30, de Getúlio, é um projeto que reúne uma maioria muito heterogênea, que são segmentos, na verdade, derrotados pela política liberal da República Velha. Quem foram os grupos que constituíram a maioria política com Getúlio a partir de 30? Foram os trabalhadores que haviam sido derrotados em várias greves ao longo da República Velha, mas também uma certa classe média urbana, os funcionários públicos, né, os tenentes, os militares, enfim, ali Getúlio reorganiza esses perdedores que lhe dão uma possibilidade de uma maioria e apresenta um projeto urbano industrial, um projeto bastante vigoroso, um projeto que transforma o Brasil em 50 anos numa potência industrial. O Brasil se transforma na 8ª economia industrial do mundo, não é? Num ciclo de 50 anos de crescimento significativo. O Brasil foi o que a China é, do ponto de vista do crescimento das suas forças produtivas, da sua transformação, não é? Mas, na verdade, esta maioria política também não era suficientemente forte para permitir que, junto com esse crescimento econômico, o Brasil fizesse as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo. Nós não fizemos as reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, ou seja, não fizemos a reforma agrária, não fizemos a reforma tributária, não fizemos a reforma social, não é? Até a gente, quando olha a década de 30, percebe ali o Getúlio com um projeto, mas, na verdade, ele foi acertando esse projeto de forma muito empírica, porque as contrações, não é? Os constrangimentos ao seu projeto, ao seu governo, foram enormes, não é? Nós tivemos 30, mas também tivemos 32, ou seja, era uma guerra civil estabelecida no país, não é? Uma reação à tentativa desse projeto urbano, desta modernidade, né? Nós somos um capitalismo que une o moderno sem romper com o passado, com o atraso. As elites aqui vão se reinventando dentro desta modernidade que mantém o passado.
Então, ali, Getúlio, de certa maneira, faz um acordo em 32. Né? Os agraristas, aqui, São Paulo, né? Os proprietários rurais, vamos dizer para Getúlio, olha, Getúlio, você quer fazer essa coisa moderna de indústria, conceder direitos a trabalhadores, fazer com que eles vão trabalhar apenas 8 horas por dia, né? Ter descanso semanal, férias, feriados, isso aqui é um horror. Você quer fazer isso aí, tudo bem. Se você venceu, você vai fazer, mas na cidade, não me mexe no campo. Não me mexe no campo, porque se mexer no campo vai ter guerra civil continuada. Né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos criar o moderno, que são as cidades, sem mexer no campo, sem fazer a reforma agrária. A reforma agrária é um princípio capitalista da democratização da propriedade da terra. O fato de nós não termos feito reforma agrária nos criou 2 problemas. Um que o professor Sandrone falou aqui como problemas que nós vamos ter pela frente, mas, na verdade, é um problema criado lá, já em 1930. Ou seja, o fato de não ser feita reforma agrária nos criou 2 dificuldades. Quais são? Primeiro, a reforma agrária é importante porque ela reduz o poder da propriedade fundiária, a propriedade da terra. Tá certo? E no Brasil nós temos o poder do proprietário rural é uma coisa imensurável. Né? Exemplo disso são as eleições do ano passado. Né? Nas eleições do ano passado, um país urbano, um país que tem 86% da população morando nas cidades, elegeu como maior bancada a bancada ruralista. São mais de 270 deputados vinculados ao agrarismo. Isso é uma coisa inimaginável num país urbano. A agenda urbana não se expressa no Congresso que nós temos. Um Congresso, em tese, democraticamente eleito. Democraticamente eleito é modo de dizer, porque, na verdade, ele expressa o poder econômico. Tá certo? Ou você tem dinheiro para ganhar a eleição, ou você não vai ganhar a eleição. Segundo o levantamento feito na Câmara dos Deputados, a eleição de 2010 demonstrou o seguinte: dos candidatos a deputados federais que foram eleitos, declararam ao Tribunal Superior Eleitoral terem gasto uma quantia média de 4 milhões de reais para se eleger. Quantia que eles não obtiveram pela remuneração que ganharam durante 4 anos. São verdadeiros patriotas, não é? Que se elegem e vão ter remuneração um valor menor do que gastaram. Dos candidatos a deputados federais que não se elegeram na eleição de 2010, declararam no Tribunal Superior Eleitoral terem comprometido uma quantia de 100 mil reais. Quem não se elegeu gastou 100 mil reais em média. Quem se elegeu gastou 4 milhões. Esse é o nosso sistema eleitoral, tá certo? Que permitiu, por exemplo, que os empresários, que representam 3,6% da população ocupada brasileira, representassem no Congresso que nós temos hoje 67% de todos os congressistas se dizem empresários. Então, isso resulta do quê? O Brasil não fez a reforma agrária. O pior do que isso, né, foi esse processo de urbanização, ao qual o professor Sandrone falava com propriedade. A gente diz que nós temos no Brasil cidades, né, porque a gente quer dar um ar de urbanidade no Brasil, mas, na verdade, não temos cidades. Nós temos verdadeiros acampamentos. Tá certo? Cidade significava um mínimo de urbanidade, é passeio público, é transporte público decente, é educação decente, saúde decente. Não temos isso. Por quê? Porque nós transformamos cidades agrárias, que eram o que nós tínhamos nos anos 30, tá certo? Em cidades inchadas pelo deslocamento absurdo de mais de 100 milhões de pessoas que em 50 anos se deslocaram do campo à cidade. Então, nós inchamos as grandes cidades brasileiras e criamos um modelo de cidade estendida, né, em que reina ali a especulação imobiliária, o poder, não é, das máfias do lixo, da merenda escolar, né, e do transporte. Ou seja, você fez cidades agrárias que tinham um núcleo pequeno de cidades, pelo enxame, você deslocou as pessoas para morar a 30 quilômetros do centro e conectou o centro a essas áreas da pobreza com estradas, não é? Com asfalto, com iluminação, com água e saneamento, o que permitiu valorizar esta área intermediária entre o centro e a pobreza como área especulativa onde foram morar a classe média e os ricos através dos seus condomínios. Certo? Essas cidades estendidas são impossíveis de terem serviços públicos decentes porque impõem custos exorbitantes. Porque, ao invés das cidades enxutas europeias, que você tem tudo muito próximo onde você mora, o que nós passamos a ter é ter tudo muito longe onde se mora, com custos de deslocamentos exorbitantes. Então, você tem que colocar um posto de saúde em diversas localidades, o custo de manutenção, as escolas, o custo é exorbitante. Muito difícil ter uma cidade decente neste modelo no qual nós terminamos encaminhando em função de não termos feito a reforma agrária.
Segunda reforma que nós não fizemos foi a reforma tributária. Nos dias de hoje, quem paga impostos continuam sendo os pobres, os ricos não pagam impostos. Não fizemos a reforma tributária. Por quê? Porque o moderno não nos permitiu, de certa maneira, ao momento em que o Brasil crescia, você fazer essas mudanças. Nós construímos um Estado, não é, cujo fundo público assenta na renda dos mais pobres. Então, essa negociação dos anos 30 fez com que houvesse uma série de concessões, entre elas, não é, a concessão de não mexer na propriedade rural e, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, justificar o seguinte: ó, Getúlio, você quer fazer essa coisa de indústria que é horrível, mas para fazer a indústria tem que fazer aqui em São Paulo. Não pode fazer fora de São Paulo. É isso que concentrou, na verdade, uma desigualdade absurda nas regiões brasileiras, porque se concentrou a indústria em São Paulo. Era justificável, evidentemente, que parte importante da indústria ficasse em São Paulo e crescesse em São Paulo, porque resultado da expansão da economia cafeicultora, o que havia de indústria mais avançada estava aqui em São Paulo. Então, era justificável que São Paulo fosse o estado mais industrializado. Mas o injustificável era que permanecesse com uma concentração brutal. Em 1970, 70% do produto industrial em São Paulo. Essa concentração só foi possível pelo acordo político que foi realizado, que era de construir em São Paulo o exclusivismo do São Paulismo. Ou seja, você estabelece um modelo de industrialização de substituição de importações. Né? O que significa dizer isso? Que você vai produzir internamente, não vai mais comprar de fora, e os demais estados da federação poderão comprar de todos os estados, não, só de São Paulo. E criou um modelo de dominação que é São Paulo, né? Como o horizonte que cada governador quer copiar São Paulo. Tá certo? O exemplo mais concreto do absurdo foi ter construído uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. É uma coisa injustificável, uma mini São Paulo no meio da floresta. Né? Mas nós fizemos isso dentro desta identidade, não é, em que o poder econômico ficaria em São Paulo, porém, Getúlio dá o troco dizendo o seguinte: olha, São Paulo vai ter o poder econômico, como tinha na República Velha, mas não vai ter o poder político. Na República Velha, se não falha a memória, foram 16 presidentes que tivemos, 6 foram paulistas. De 1930 a 1994, São Paulo não tem um presidente da República. Não tem modo de dizer, porque teve Jânio Quadros, que não era paulista, mas, em todo caso, fez toda a carreira aqui, e ficou 7 meses. Tá certo? Então, o que nós tivemos ali foi um modelo de expansão, tá certo, esquizofrênico, porque nós chegamos em 1980 sendo a 8ª economia do mundo, mas tendo 50% da população vivendo em condições de miséria extrema. 47% dos trabalhadores tinham carteira assinada, né? Porque os direitos sociais e trabalhistas foram implantados a partir de 43 no Estado Novo, na ditadura, e, infelizmente, acho que se fosse a ditadura do Vargas, não teria tido a CLT. Tá certo? E a CLT foi implantada para quê? Para trabalhador que não existia, que era trabalhador urbano. Em 1940, segundo o IBGE, de cada 10 trabalhadores existentes no Brasil, 9 estavam no campo. E a CLT não diz nada ao campo. Começa a dizer a partir do Estatuto do Trabalhador Rural, em 63, e somente na Constituição de 88 que se equivalem os direitos do campo com o da cidade. E nós sabemos ainda que há uma parcela dos trabalhadores brasileiros que não tem acesso à CLT. Como é o caso, não é, pelo menos acesso pleno, é o caso dos trabalhadores domésticos. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós tivemos a oportunidade de construir um projeto urbano industrial na década de 30. Nós estamos vivendo, desde 2008, uma crise gravíssima. Uma crise que não tem solução à vista. Uma crise de um projeto que se inicia com um ajuste norte-americano ao final dos anos 70. Ao final dos anos 70, o centro dinâmico do capitalismo está em crise. Por quê? Porque os Estados Unidos levam 3 derrotas simultâneas. Uma, o professor Paulo Sandroni nos falou em relação à derrota da moeda. O dólar, a partir de 73, se transforma numa moeda como qualquer outra, um papel pintado e ponto final. Tá certo? É uma derrota monetária nesse sentido. Obteve uma segunda derrota, que foi a derrota militar, em 1975, frente ao Vietnã. Tá certo? Os Estados Unidos tinha o maior exército, bomba atômica, tinha de tudo, e foi derrotado pelos vietnamitas. Foi derrotado externamente, mas também internamente, porque houve uma revolta interna nos Estados Unidos, desde 68, com os movimentos de libertação dos faça amor, não faça guerra, os hippies, dentro de contexto... Oi?
Exatamente, negros, contestação interna nos Estados Unidos, então coloca em xeque o poder militar. E o final, dos anos 70, coloca em xeque também a segurança energética dos Estados Unidos, com a Revolução Iraniana, que derrota Shah Reza Pahlavi e assume a dinastia dos Khomeinis, dos Ayatollahs, que, de certa maneira, coloca em dificuldades a possibilidade de acesso pleno ao petróleo, tendo em vista os Estados Unidos uma potência mais fortemente dependente do petróleo. E ainda tem a invasão do Afeganistão pela União Soviética, em 79, que agrava o quadro no Oriente Médio, para os Estados Unidos. Então, ali, final dos anos 70 e início dos anos 80, há um reposicionamento dos Estados Unidos no mundo, até porque se avaliava que, possivelmente, a Alemanha ou o Japão poderiam suceder os Estados Unidos. E o que vai ocorrer nos anos 80 e 90 é o enquadramento dos Estados Unidos, não apenas da Alemanha, do Japão, mas também da própria União Soviética, que não resiste à competição acelerada com a guerra cibernética que se inicia no governo de um ator, o Ronald Reagan. Certo? Ali, no início dos anos 80, há um reposicionamento dos Estados Unidos com um novo tripé político de dominação, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo. Em primeiro lugar, que é a ascensão dos banqueiros nos Estados Unidos. Os banqueiros que haviam, de certa maneira, aprisionados por uma taxa de juros fixa, em geral abaixo da inflação, que é resultado do acordo de Bretton Woods. E a política do Paul Volcker, presidente do Banco Central, a partir de 78, liberta os banqueiros para ter cada vez mais taxas de juros acima da inflação. E a política monetária norte-americana passa, então, a destruir as possibilidades de autonomia de política monetária de qualquer país do mundo. Hoje, nenhum país tem política monetária autônoma. Para fazer qualquer decisão, tem que olhar um problema, o que vai acontecer nos Estados Unidos. Em 80, praticamente, você tem ali os banqueiros do mundo todo se unindo, fazendo aquilo que se imaginava que Marx gostaria que fosse feito, trabalhadores do mundo todo unidos. Quem se uniu foram os banqueiros, que estão se articulando plenamente no mundo todo. O segundo grupo que ascende ali no tripé dos governos variados nos Estados Unidos, diz respeito ao descenso da estratégia militar que havia sido vencedora na Segunda Grande Guerra Mundial, através da política de generais, como é o caso do general MacArthur, o general Marshall, que eram os estrategistas vitoriosos na Segunda Grande Guerra Mundial, e a Guerra do Vietnã tinha demonstrado que não seria mais possível essas estratégias darem vitória aos Estados Unidos, e se constitui uma nova estratégia através de uma elite dos militares norte-americanos que são reconhecidos como falcões, que chegaram até a ter vice-presidente nos Estados Unidos. Esses falcões fazem um movimento de apropriação de recursos do orçamento do governo norte-americano para realizar parcerias para viabilizar a guerra cibernética. Por isso que denominou-se uma parte do neoliberalismo, que foi reduzir recursos do Estado, sobretudo em políticas públicas, sociais, para gastos de armamentos, que é quando se cria o chamado Vale do Silício nos Estados Unidos, as empresas.com, todas elas com grande financiamento militar, que foi para criar a guerra cibernética, a guerra que nós temos hoje. O que é a guerra cibernética? Uma delas, por exemplo, é a própria internet, que foi criada para um momento de guerra, de uso da bomba atômica. Como é que vai se comunicar após o uso da bomba atômica? Seria uma comunicação entre computadores. Esse mecanismo de uso de guerra se transformou num mecanismo de uso comercial. Todos nós usamos hoje, mas ela segue sendo um controle de guerra. Tá certo? Então você tem ali a ascensão dos militares norte-americano, com outro princípio de guerra e de enquadramento do mundo todo, nesse sentido. E, por fim, você tem uma outra força importante, que foi a força das petroleiras nos Estados Unidos, e que, de certa maneira, contaminaram a política externa, que reduziu a importância para os Estados Unidos, da Ásia, da América Latina, a partir do final dos anos 80 e dos anos 90, porque eles se concentraram, em função de várias guerras, no Oriente Médio, com o objetivo de garantir a segurança energética. Bom, nesse sentido que você teve a liberalização e a ascensão da Ásia e uma certa liberalização, ao final dos anos 90, da América Latina, sobretudo o Brasil, com os governos pós-neoliberais, no final dos anos 90, que vão fazendo políticas cada vez mais distantes dos interesses dos Estados Unidos, aqui na América Latina e também na Ásia, especialmente com
a China. Né? O que eu quero dizer com isso é que, com o governo Obama, há uma tentativa de reposicionamento, novamente, dos Estados Unidos, de um lado, tentando liberar o poder das petroleiras, quando se desenvolve um programa do xisto, uma tentativa de ter uma alternativa ao petróleo, né, porque as petroleiras não permitiram o avanço tecnológico, como havia permitido os avanços tecnológicos para o lado dos bancos, toda a tecnologia bancária e financeira, dos derivativos, etc., ou mesmo nas tecnologias avançadas que resultaram da nova estratégia de guerra norte-americana. Né? Qual é a proposta dos Estados Unidos? É sair do Oriente Médio e estabelecer maior controle sobre a América Latina e a Ásia. Há documento escrito do governo do Obama. Né? O restabelecimento da quarta frota norte-americana para o Oceano Atlântico, por exemplo, não é? E as tentativas de reorganização e presença dos Estados Unidos na Ásia. Não é? Bom, isso não é uma operação muito simples, o governo americano não sai muito ainda do Oriente Médio, tem pesada dificuldade de operacionalizar, dado aquele quadro lá existente, mas não há dúvida que o impacto que nós temos hoje nos governos latino-americanos pós-neoliberais resultam de uma forte interferência do governo americano. Pouco estabelecida, tá certo? Mas, obviamente, que países como os ditos de governo pós-neoliberais, como foi o nosso, que avançamos relativamente, passamos por problemas que têm, evidentemente, o quadro nós temos afetado os interesses americanos. Tá certo? Uma certa liberalização, presença do Brasil no mundo, a construção dos BRICS, né? O modelo de uma nova moeda de meio de pagamento, o banco de financiamento, de investimento construído nos BRICS, não alegra nada os americanos e também a União Europeia. O que eu quero chamar a atenção, portanto, é que vivemos uma época nova no Brasil, que é comparável à década de 30. Tá certo? Nós temos hoje a oportunidade de construir uma alternativa à situação que vivíamos por quase 3 décadas, nos anos 80, 90, tá certo? Décadas difíceis do ponto de vista do posicionamento do Brasil no mundo. Né? Mas qual é o problema, a meu modo de ver, tem a ver com a situação econômica que vivemos hoje? É o problema, na verdade, político. Tá certo? O problema da incapacidade de construir uma maioria política que governe um país em cima de um projeto de expansão. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, a meu modo de ver, a vitória do presidente Lula em 2002 resultou, não é, do congraçamento de várias forças que haviam sido derrotadas nos anos 90 pelo projeto neoliberal. Os trabalhadores perderam o emprego, a classe média perdeu perspectiva de mobilidade social, a agricultura familiar, a própria agricultura comercial, em função do dólar valorizado, né? Os industriais, né? Uma fase de avanço dramático da desindustrialização. Bom, então se constitui ali um governo que tem maioria do ponto de vista do voto, mas essa maioria concede ao próprio presidente uma espécie de camisa de forças. Né? Em que sentido? No sentido de que se espera que esse novo governo, iniciado em 2003, reponha o que o neoliberalismo retirou, mas que não faça nenhuma reforma estrutural no capitalismo brasileiro. Tá certo? Não mexa no sistema político, não mexa na questão tributária, não mexa na educação, não mexa na saúde. Nenhuma reforma foi feita. Em 2013, o presidente Lula reuniu todos os governadores, fizeram uma proposta de reforma tributária que nem era tão avançada, mas foi possível construir naquele momento, levam para o presidente do Congresso, à época Sarney, e que repousa na mesa do presidente do Senado até agora. Nenhuma reforma foi feita. Mas, ao mesmo tempo, o governo foi muito exitoso no que diz respeito a repor aquilo que o neoliberalismo havia retirado. Tá certo? Foram repostos empregos, 22 milhões de empregos, foi reposta a renda. A renda do trabalho representava 39% do PIB, foi a 48% do PIB, o último dado em 2012. Tá certo? Abrimos uma série de programas de inclusão social. Tá certo? Todos os programas sem reformas, em geral, transferindo recursos para o setor privado para ser o grande executor. Tá certo? Seja na educação, seja na saúde, seja na habitação. Tá certo? Por quê? Por conta da dificuldade do ponto de vista da maioria política. O governo do presidente Lula possivelmente sabia da dificuldade desta maioria política e havia necessidade de reposicionar essa maioria em função de um projeto de reformas. A questão é que as tentativas de construir uma maioria política renovada
se frustraram. Vou dar 2 exemplos. A primeira tentativa, tá certo, de reformulação da maioria política para fazer um programa de reformas era aquela que visava transformar os miseráveis desse país num ator político relevante. Como nós todos sabemos, os miseráveis, infelizmente, no Brasil, sempre foram massa de manobra. De alguma ou de outra forma. Tá certo? Qual era a ideia? A ideia era de como é que transforma os miseráveis numa força política relevante, porque esta força política exigiria reformas. E é nesse sentido que surge o programa Fome Zero. O programa Fome Zero não é um programa de combate à pobreza tão somente. Seria um programa de transformação dos pobres, não é? no seu próprio sentido de transformação. Não seria uma política para pobres, mas uma política com os pobres. O programa Fome Zero se articulava, não é, em que os próprios pobres seriam protagonistas da mudança. Seriam eles que fariam o cadastramento, identificariam quem seriam os pobres, receberiam os recursos, definiriam as formas de aplicação desses recursos no plano local e conexão com a questão agrária. Ou seja, o programa Fome Zero visava, na verdade, construir um novo ator político no plano local. O que acontece nas primeiras missões que se vai para Guaribas, as cidades selecionadas inicialmente, é que há, de imediato, a reação do poder local constituído. Os prefeitos levantam a mão, alto lá. Ninguém vai mexer com os meus miseráveis. Os miseráveis são meus. Ninguém mexe. Podia ter sido feita uma política de enfrentamento, não sabemos quanto tempo duraria e se daria certo. O fato é que, nesta tensão entre constituição de um novo ator político relevante ou enfrentamento da pobreza, não é? Há, dentro do pragmatismo do presidente Lula, um deslocamento de um programa Fome Zero para um outro, o Bolsa Família, que é um programa espetacular. Permitiu, pela primeira vez, colocar dinheiro diretamente no pobre, sem passar por nenhum outro instrumento. Tá certo? Permitiu a inclusão econômica, mas não transformou os miseráveis em ator político. Eles continuaram sendo uma massa, não é, controlada pelo poder local. Quem faz o cadastramento, quem tira, destitui, inclui, é a prefeitura. Tá certo? Nós temos hoje, né, segmentos incluídos que acreditam que eles se tornaram incluídos, ascenderam porque são bonitos, são trabalhadores, são corajosos, destemidos. Tudo bem, eles são tudo isso. Mas se eles são tudo isso, por que não ascenderam nos anos 90, nos anos 80? Tem uma coisa chamada política que viabilizou isso. E essa política não é reconhecida por eles. Inclusive, há uma divisão, né? Porque uma parte do pessoal que recebe Bolsa Família é contra o Minha Casa Minha Vida. O pessoal que recebe Minha Casa Minha Vida é contra o ProUni, o FIES. Você não constituiu 40 milhões de brasileiros que se tornariam uma força política da mudança desse país. Tá certo? Segunda tentativa frustrada era tornar a classe trabalhadora o eixo principal das reformas. E, nesse sentido, foi tentado, logo no início do governo, não é, através de um fórum, a constituição de um novo sistema de relações de trabalho. Um novo sistema de relações de trabalho que, de certa maneira, colocasse em questões já dos anos 80. A questão do contrato coletivo de trabalho, a questão da representação por local de trabalho, a questão do refinanciamento dos sindicatos. Porque nós todos sabemos que a estrutura sindical que nós temos é uma máquina de formação de pelegos. O Brasil tem hoje 70 mil dirigentes sindicais liberados, e eu pergunto para quê? A estrutura sindical brasileira manipula 1,5% do PIB. A estrutura sindical brasileira tem mais jornalista que todas as redes de comunicação, Globo, Bandeirantes e assim por diante. Não é o caso, evidentemente, aqui da Federação e dos sindicatos professores. Não estou falando aqui da árvore, estou falando da floresta. Você pega todo o sindicato, tem um jornalzinho, uma revista. Aí você vai olhar o que o jornalzinho escreve sobre economia. Né? É a Miriam Leitão que vai falar qualquer coisa ali. Não é o Diese. Um jornal tem 10 páginas, tem 15 fotos do presidente. Portanto, nós falhamos. E o resultado disso qual é? Num país... Não estou falando aqui dos companheiros, eu estou falando dos outros lá. Imagina.
22 milhões de trabalhadores ascenderam a um novo emprego nos anos 2000. E isso não mexeu na taxa de sindicalização. O Brasil continua com a mesma taxa de sindicalização que tinha no início dos anos 90, quando nós tivemos uma queda de 32%, que a taxa de sindicalização caiu para 16%. Nós estamos com a taxa de sindicalização de 16%, 17% da força de trabalho. Pesquisa que fizemos aqui no estado de São Paulo demonstrou uma coisa seguinte: de cada 10 trabalhadores que ascendeu a um novo emprego, apenas 2 se filiou a um sindicato. Dos 8, de cada 10 que não se filiou, 4 dizem o seguinte: por que não se filiou ao sindicato? Não filiei porque é um bando de corrupto, só pensam neles. Dos outros 4, entre os 8, que não se filiaram, o sindicato é um negócio legal, o pessoal é batalhador, eu gosto deles. O problema é que eu não conheço esse tal do sindicato, nunca passou aqui no local de trabalho. Eu conheço a sede da Justiça do Trabalho, do sindicato não. Tá certo? Essa é a questão que se coloca neste momento atual, em que nós temos um esvaziamento da maioria política. Há erros do governo, eu nem vou entrar no mérito, mas há uma questão maior, que é o seguinte: da sociedade. Tá certo? Por que o governo não faz isso, não faz aquilo? Por que vai lá o presidente da CUT e diz: mas Dilma não pode fazer essa medida que está prejudicando os trabalhadores? Perfeito, não vou fazer. Quantos votos você tem no Congresso? Congresso? Democracia significa voto. Ou você tem, ou você não tem. Tá certo? Essa é a questão que está colocada. Tá certo? O problema é da maioria política. Tem uma maioria, é possível reorganizar uma maioria no Brasil para dar um rumo? Ou continuaremos sendo governados por 20 mil famílias, que possuem 70% do patrimônio do país? Tá certo? Essa é a questão que me parece fundamental nós olharmos os próximos anos. Porque nós estamos com problemas herdados da ditadura e que nenhum presidente da era democrática ousou mexer neles. E que a presidenta Dilma está com isso pela frente. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos diante de um sistema político que é herdado, foi forjado pela ditadura militar. Golbery montou o sistema político que nós temos hoje, que não tem representação, aqui não é uma cabeça, um voto. O voto de São Paulo vale menos do que votos de outros estados. Não é possível um sistema político com 34 partidos. Não é? Não dá. Veja, nós temos uma relação entre o Estado e o mercado completamente viciada. Os orçamentos da União, dos estados e municípios são todos viciados, controlados por máfias. Tá certo? E essa conexão da relação do Estado com o mercado se vincula ao financiamento de campanha eleitoral. Isso foi organizado quando? Quando surge a grande empresa no Brasil. Na segunda metade dos anos 50, com Juscelino Kubitschek, você monta as grandes empresas, primeiro para a construção de Brasília, porque não tinha necessidade de grandes construções à época, e passa a partir de então tê-las. Surgem as grandes empresas privadas, porque também não tinha grandes empresas até o governo Juscelino, com o chamado plano de metas. Essas grandes empresas, né, se constituem e dependem muito do orçamento público. Elas, na verdade, se aliam enormemente à ditadura militar. Né? Vamos lembrar aqui que nós tínhamos, até 66, estabilidade no emprego. Perdemos a estabilidade no emprego com a introdução do FGTS. E por que foi introduzido o FGTS? Porque estava cumprindo 10 anos de estabelecimento das empresas estrangeiras no Brasil e que tornariam os trabalhadores lá emprego estável. Derrubaram. Essa conexão da ditadura com as grandes empresas privadas, nacionais, né, estatais e estrangeiras, não é, resultou no quê? Num Estado viciado pela presença das grandes empresas. Ou a gente acha que a Rio-Niterói, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica foram construídas sem nenhuma corrupção. Tudo feito... Imagina, gente. Tá certo? Esse sistema, essa armação, não foi mexida na transição da ditadura para a democracia. Mais uma vez, repetimos os acordos pelos autos. Né? Ou seja, o povo não participa. O acordo de 85, um acordo que viabilizou a eleição no colégio eleitoral, né, produziu o quê? Uma mudança sem mexer na estrutura que veio da ditadura. Não fizemos nenhuma mexida. O judiciário continuou o mesmo, sem nenhuma alteração. E que judiciário nós temos? Com um custo exorbitante do seu funcionamento. Ele tem um poder enorme. Quanto custa o judiciário? Ninguém fala sobre isso. Tá certo? Nós não mexemos nada na estrutura de financiamento do Estado brasileiro, que é uma estrutura antipovo.
Nós temos um sistema de tributação esquizofrênico, um imposto de renda. Eu, quando declaro imposto de renda, é um dia mais feliz da minha vida, porque eu vejo a quantidade de imposto que eu deixo de pagar, usando das deduções. Eu posso financiar a minha saúde privada, a educação privada, a previdência privada, a assistência privada, só no Brasil. Eu posso financiar, inclusive, até o trabalho doméstico. Só no Brasil que se financia a educação pública e a educação privada, com recurso público. Na saúde, a mesma coisa. A cada ano, o Estado brasileiro deixa de arrecadar 50 bilhões de dólares em função das deduções que são feitas no abatimento do imposto de renda. Tem um problema seríssimo do ponto de vista do tipo de arrecadação que nós temos. Não foi mexido isso. Não fizemos reforma política, não fizemos reforma tributária. Isso tudo foi empurrando. Chegou a um limite. A questão é, teremos força para fazer essas mudanças, as reformas que o Brasil precisa? Se depender do sistema eleitoral, dificilmente. Mas há capacidade da população, dos sindicatos, das organizações se reposicionarem frente a isso? Eu acredito que é possível. Nós estamos enfrentando a mais grave crise do capitalismo, com repercussões inéditas para o Brasil, numa fase democrática. Por quê? Na década de 30 e na década de 1880 não tinha democracia. Portanto, nós, enquanto povo, enquanto sociedade civil organizada, temos uma possibilidade enorme. Mas teremos capacidade de organizar em torno de um projeto? Ou cada um de nós terá o seu projeto e, portanto, a fragmentação dará às 20 mil famílias continuarem governando da maneira que acharem melhor. Eu fico por aqui para que a gente possa ter um mínimo de debate. Muito obrigado. Diálogos.